A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui no 20º aniversário da Igreja Assembleia de Deus Ministério Restauração em Santa Catarina. Estamos aqui hoje com o nosso supervisor regional, o pastor Emerson Fonseca, e ele também é um dos pioneiros da obra da restauração aqui no estado de Santa Catarina. Estava junto com o movimento desse tão grande avivamento que começou há 20 anos atrás, apesar de, como o pastor Remy falou hoje na ministração, ainda muito jovem. Não sei se o senhor já era diácono ou era auxiliar, eu acho que era auxiliar da obra, mas recebeu essa revelação desse chamado de Deus, daquilo que Deus vinha falando com a obra, com os obreiros aqui em Santa Catarina, a respeito de um grande avivamento que vinha do sul. E hoje o senhor está aqui, missionário, pastor, sua família toda envolvida na obra missionária, né, pastoreando igreja, envolvido totalmente na obra, nesse chamado. O senhor há 20 anos atrás imaginaria, se eu falasse para o senhor há 20 anos atrás, daqui a 20 anos o senhor vai estar na obra missionária, vai estar pastoreando igreja, você vai estar totalmente envolvido, o ministério vai estar desse tamanho, o senhor acreditaria? Bom, Rosilene, na verdade não. Nós estávamos numa situação bem difícil, até como o pastor Remy comentou ali, nós só queríamos doutrina, uma igreja para viver a palavra de Deus, uma igreja que recebesse alguém para ensinar, para criar família, criar minhas filhas na doutrina da palavra de Deus. Esse era o nosso desejo. Então, quando saiu o Ministério da Restauração, para nós foi uma porta. Uma porta, foi um sonho a ser realizado. Então, entramos com esse intuito, mas por misericórdia, aprove a Deus a usar aqueles que não são, e nos colocou no ministério por misericórdia. Então, o nosso intuito continua sendo o mesmo, ter uma igreja onde possa se viver a palavra de Deus e pregar o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que o alegra o nosso coração, e isso eu falo sem nenhuma hipocrisia, sendo sincero mesmo, é ver os nossos pastores superiores, pastor presidente, mesa diretora, supervisor, todos eles nos ensinando com palavras e com exemplo o caminho que devemos andar. E tem sido uma maravilha para nós fazer parte dessa história. Apesar de que com a nossa mente limitada há 20 anos atrás, nós não imaginávamos o que ia ser hoje, o Ministério 20 anos depois, mas hoje, olhando para o nosso passado, nós vimos que tudo aquilo que Deus falou, Deus vem cumprindo na íntegra, Uma das coisas que Deus falou conosco aqui, o senhor deve se lembrar, é que esse ramo, essa obra, se estenderia por muitos locais, por muitos países, e tem sido assim. O senhor consegue mensurar o que Deus ainda vai fazer conosco daqui para frente? Bom, Rosilene, a gente vê que a obra de Deus ela é por fé, O que Deus já fez já é algo extraordinário, como você falou, bem acima da nossa expectativa, Realmente nós imaginávamos que nós íamos ficar aqui, congregando numa igreja, o outro lá no norte, mais, uma lá no oeste, só que Deus deu um crescimento de forma maravilhosa, Batendo com o Espírito Santo, salvação, transformação. É muito gostoso viver esse momento que estamos vivendo com Deus, E realmente, usando a fé naquilo que Deus falou, nós estamos apenas no início, digamos assim, usando a fé naquilo que Deus falou. Estamos apenas no início daquilo que Deus tem para o Ministério de Restauração, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o mundo. O senhor sempre foi muito envolvido no ensino, Já desde líder de jovem, o senhor sempre esteve envolvido com escola bíblica, ensino. Até foi o senhor que me ensinou os primeiros passos, mandando eu ler. Quando ele cansou de responder as perguntas que eu fazia, ele começou a me dar livro. Foi o que fez me apaixonar por estudar a Bíblia, foi o pastor Emerson. E uma das coisas, pastor, que me deixa encantada, e eu creio que o senhor também concorda comigo, é o sistema de ensino do Ministério Restauração. Nós temos 20 anos de existência, nós temos a revista bíblica própria, nós temos muitos livros de doutrinários do pastor Humberto. Isso é uma coisa que garante que nós vamos permanecer algum tempo ainda firmados naquilo que Deus nos revelou. Sim, verdade. Quando nós iniciamos o Ministério da Restauração, nós defendíamos a doutrina, a santificação, mas sem entendimento, na verdade. Por que se defendia a santificação? Era porque está escrito, mas não conseguia explicar. Só que quando nós viemos para o Ministério da Restauração, nós viemos para um lugar que Deus levantou mestres. E esses mestres têm nos mostrado o porquê que o homem tem que se portar dessa forma, o porquê que a mulher tem que se portar dessa forma.
como diria meu pai, se mata a cobra, mostra o pau. É um ditado que meu pai dizia. Então isso aí eu vejo que realmente o ministério mostra o caminho que você deve andar e ensina o porquê, né? Então isso tem sido, eu acho que isso aí é a base, um crescimento sólido, né, para o Ministério da Restauração não vir a se corromper lá para frente o dia que Deus levar essa geração, se Ele não vier buscar a sua igreja, mas que nós tenhamos nossos filhos, nossos netos, pregando a palavra de Deus com uma base bem sólida que foi escrita no início. E como nós acabamos de acompanhar aqui o culto da juventude no Congresso, como eu já falei para o pastor Remy, nós podemos ter esperança de permanecer neste avivamento pelo que nós vimos no Congresso da Juventude hoje aqui? Eu creio que sim, Rosilene, porque como você falou no início, um dos pilares da restauração é a área do ensino. E é a base, o ensino é a base do crescimento espiritual. Não é só saudável. o movimento, né? Nós temos um fundamento para permanecer aqui. Exato, então eu creio que essa geração está nesse avivamento, recebendo essa ação de Deus, esse movimento do Espírito Santo, essa busca por oração, por jejum, por batismo, por dons espirituais, mas ela está sendo bem alicerçada, né, no ensinamento, nos livros doutrinários que nós temos no Ministério da Restauração. Eu creio que isso aí vai nos dar alguma geração. Eu creio que Jesus volta e o Ministério da Restauração vai estar pregando. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vamos concordar assim então. Agradecemos, pastor, seu tempo aqui disponibilizado para o Departamento de Comunicação. Que Deus abençoe o senhor e a sua família e continue usando muito vocês aí ainda na obra missionária até Jesus voltar ou nos levar para a glória. Amém. Deus abençoe a todos.